Isso, aí no seu lugar mesmo. Glorifica o nome de Jesus. Dá toda a glória a quem merece. Sabe, amados, às vezes nós olhamos para nós mesmos, para situações que se levantam, e nós ficamos com o nosso entendimento pensando: não tenho motivo, não vejo motivo. Pois eu vou te dar um motivo essa noite. Jesus é o seu motivo da sua alegria. Levanta tuas mãos e glorifica quem merece glória. Sabe, não foi as circunstâncias que te livrou da morte, não foi os teus parentes, não é esse problema que você está passando agora nesse momento que te deu vida eterna. Quem te deu vida eterna foi esse nome que está acima de qualquer nome. Eu não sei qual a sua situação agora, mas uma coisa eu tenho convicção: o nome de Jesus está acima dessa circunstância. Se eu fosse você, pegava o seu dedo profético, olhava para baixo e dizia: diabo, o nome de Jesus está acima de qualquer circunstância que você queira levantar. Diga assim: contra a minha vida, contra a minha casa, contra os meus negócios, contra as minhas finanças. Ei, eu vou te dizer uma coisa, diabo, essa noite: você não tem poder, porque o nome de Jesus, Ele é poderoso. A Ele a glória, a Ele todo o louvor, a Ele, diabo, é a Ele, não a você. Levanta as tuas mãos e glorifica Ele, dizendo: a Ele mais forte. Eu não estou me ouvindo. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Te glorificamos, Senhor, essa noite. Te rendemos graças por tudo que você já tem feito nas nossas vidas, por tudo que tu ainda vai fazer, porque tem muita coisa para fazer em nossas vidas. Oh Pai, obrigada por esse novo tempo, essa nova estação, essa oportunidade de poder estar aqui ouvindo a tua palavra. Tantas pessoas, Senhor, estão no leito da morte, na doença, sofrendo alguma coisa. Nós estamos aqui, Pai. Só temos que te agradecer por tudo que você fez através de Jesus naquela cruz. Obrigada pela autoridade que você nos concedeu. Oh Pai, o que diremos do Espírito Santo que habita dentro de nós? A tua promessa foi cumprida dentro de nós. Oh Senhor, amados, eu não sei como você chegou aqui, mas eu estou te dando um motivo de você levantar as tuas mãos, entrar naquele tempo de descanso que você precisa entrar. Exerce a autoridade que já foi te concedida. Existe um nome, amados, que está acima de qualquer nome. Está acima da doença, está acima da falta, está acima da tristeza. Eu não sei quem te desprezou, eu não sei o que fizeram com você, mas eu sei o que Ele fez por mim e por você. Oh, te damos glória, te damos honra, Senhor. A você toda a glória, toda a honra, ó Espírito Santo. Como nós somos felizes de poder ter você dentro de nós, instruindo, nos ensinando, mestre por excelência. Amo a tua presença. Eu amo quando você nos conduz e me conduz em paz, em alegria, em pastos verdejantes. Oh, essa sensação que nós precisamos ter, amados. Nós não estamos só. Eu não sei qual foi o levante, mas você não está só. Sabe, às vezes a gente olha, mano, e diz assim: está faltando aquilo, porque aquilo não está assim. Por que coisas? Ei, são coisas que vão passar e são tão passageiras. Ela vem e vai, mas tem algo que é eterno, amados. É a paz que Ele nos deu através dessa cruz, essa alegria de ser chamada filha. Eu perdi meus pais muito cedo, sabe?
pai chamado papai do céu, o meu papai que vai vir me buscar. Eu não me sinto só. Eu não fico limitada às minhas emoções. São tantas coisas, são tantos desejos. A gente deseja tantas coisas, mas, amados, anseia pelo Espírito Santo. Anseia por essa presença viva, águas vivas. Água viva está dentro de você, amados. Lhe trazendo que talvez você nesse momento pense, eu não tenho, mas pior é quando nós estamos sem reconhecer, sabe, a divindade, sem reconhecer Jesus, sem reconhecer a obra da cruz. E é um vazio, um sentimento de que estava faltando tudo. Mas agora diga para o seu irmão: ei, você está completo. Quando a Bíblia diz que Jesus ele voltou e disse Shalom, que quer dizer nada quebrado, nada faltando. Diga para o seu irmão: está tudo inteiro, não está faltando nada. Diga assim, nessa consciência, diga assim para ele, nessa consciência, que nada está faltando para você. Passa um pix para mim, diga assim para ele. Se eu fosse você, amados, nessa situação que às vezes que dizem que o país para mim está o melhor tempo do mundo, sabe por quê? Porque é o tempo que o povo está buscando mais, porque o negócio apertou. Mas eu vou lhe dizer, é nesse tempo que você vai exercer a fé que você precisa exercer. Sabe como? Bota a mão no bolso. Agora olha para o seu irmão. Diga, dando esse dinheiro. Aí você vai dar um dinheirinho a ele. Tem um dinheirinho para dar para ele? Posso dar feio, né? Então pega o telefone e passa o pix. Amém? Você ama o Senhor? Você ama esse lugar? Você ama sua mama que voltou? Aleluia! Nessa consciência eu vou dispensar aqui o louvor, porque, meu Deus do céu, esse pastor Bruno de Inocop está demais. Mas não é Inocop, mas é do Canaã. Pastor dos adolescentes. Se ajoelha para ele consagrar. Tô brincando, daqui a pouco o pastor faz. E tu não fica rindo não, que tu é pastor dos jovens. Tu acha que essa igreja que vocês têm é uma coisa pouca? É, meu irmão. Você não tem noção. É o futuro. É o Jesus. Diga assim, Judá e Bruno, vocês têm a maior igreja do mundo, que são os jovens e os adolescentes. Quando a gente olha para os jovens, eu vejo os futuros pastores. Aí eu olho para os adolescentes, parece que não tem nada na cabeça, mas são os futuros mestres. Sabe, amados, eu não sei você, eu não estou tão velho assim não, mas quando eu olho para Cristo, que Deus me perdoe se ele tivesse aquele ouvido, parecia um capetinha. Não parava um minuto. Hoje eu vejo um homem grande daquele, pregando o evangelho, um evangelista de primeira classe. Meu amado, o que dirá a tua descendência? Eu vou dizer de novo, se eu fosse você, glorificava mais. O que dirá a sua descendência? Meu Deus do céu, você não tem noção, amém? Então nós estamos nesse mês renovando a mente. Quem está sendo renovado a mente? Só tem uma forma de nós renovarmos a mente. Diga, com a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, você está lendo a palavra de Deus? Mas tem outra forma, é orar. Você está orando? Quem está orando em línguas, mais fervoroso. Eu queria entender porque você fica tão atrás, parece tão perto da porta para ir embora. Tem que vir mais para frente, minha gente. Quando você chegar na congregação, bota a moral. Cheguei. Eu tudo atrás. Eu estou dando aula lá em Antares. Eu digo, minha gente, para frente. Eu não gosto tanto de ver ninguém atrás, não. Parece que vocês estão correndo de mim. Vem mais para frente, não tem medo, não. Amém? Mas nós estamos renovando a mente e exercendo. Renove a mente e exerça a sua autoridade. A palavra em si, amados, quando a gente já ouve ela, já está sendo renovado. Imagina exercendo essa palavra. Diga, não tem como eu pecar, não tem como eu me entristecer, não tem como ter falta na minha casa. Está sendo renovado, é ou não é? E ficou essa parte para mim. Um dos temas que o pastor ele nos traz, né, todo mês. E orando ao Senhor, ele mandou falar sobre o poder do nome de Jesus. Você acha que o nome de Jesus é poderoso? Sabe, mas o nome de Jesus não é apenas uma palavra, né? Não é um jargão, Jesus. Mas ele tem a representação de uma pessoa. Amém?
de uma grande autoridade e de tudo que ele conquistou na cruz. Esse nome ele é tão poderoso, amados, porque quando você diz Jesus, diga Jesus, quando você chama esse nome, você se conecta imediatamente com o poder. É um poder tão grande que se você disser, falta em nome de Jesus, meu irmão, há suprimento. Quando você entende que esse nome não é um jargão, mas que esse nome realmente transforma. Por isso que eu quero trazer para nós essa noite, essa reflexão. O poderoso nome de Jesus. Amém? E tudo que obtemos através da morte e da sua ressurreição. Foi para isso que o nome de Jesus veio. Para obtermos tudo através da morte e da ressurreição de Jesus. Eu queria que você fosse para Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, na versão Nova Bíblia Viva. Eu estava estudando um pouco lá dentro, que a gente teve hoje culto de oração. E eu vou lhe dizer, se você não está fazendo nada ditado, você está perdendo muito tempo da sua vida. Esses cultos de orações, amados, vocês não têm noção. Eu não estou te chamando para ocupar espaço, foi como eu estava dizendo para as meninas da oração. Eu estou te chamando pessoas para unir conosco a mesma fé, para desfazer as obras do diabo que está se levantando dentro da sua casa, dentro da sua família. A sua reclamação não resolve, a murmuração não resolve, mas um joelho no chão, uma confissão, diga para o seu irmão, vai resolver muita coisa. Você pode dizer para ele, se você está às tardes, dias de quinta-feira em casa, diga para ele, você está perdendo muito tempo. Você está perdendo o tempo de mudar coisas que você nem imagina. Então esse é o ano de nós nos conectarmos mais, amém? Então o culto de oração na quinta-feira de 3 horas, eu quero dar um convite especial a você, venha. Talvez eu não fique o tempo todo, porque a gente também trabalha aqui no Rema, mas sempre que eu posso eu estou por aqui. E tem uma equipe grande, amados, orando por coisas que você nem imagina. Glória a Deus por isso. Orar é renovar a mente também, viu? Então, quando chamamos o seu nome Jesus, nos conectamos ao poder que ele obteve na sua morte e através da crucificação. E Filipenses, na Nova Bíblia Viva 2:8 diz: e se humilhou a si mesmo. Quem se humilhou? Diga Jesus. Mas ele não só se humilhou, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Se você observar, foi uma humilhação muito grande de alguém que nunca pecou, de alguém que nunca machucou ninguém, nunca feriu. Alguém, amados, que veio trazer a versão verdadeira de Deus aqui na terra. Foi isso que ele veio fazer. Mas a Bíblia diz, ele relata que ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi crucificado, ele foi chamado de Bezebu. Você não fazia ideia. Por isso que a notícia que eu tenho para você, não importa o que estão te chamando, o importante é a sua identidade. Se você tem convicção de que você não é, amado, joga fora as coisas que as pessoas estão dizendo sobre a sua vida, sobre você. Você sabe por que eu estou em pé até hoje? Porque eu nunca me preocupei com o que falaram de mim. O importante é quem eu sou. E eu vou lhe dizer, não adianta você ser uma árvore que dá caju, só porque o cabo está lhe chamando de maçã, você não vai ser caju, pois eu sou caju até topar. É ou não é? Uma hora, amados, um pé de árvore, ele pode demorar a dar fruto, mas quando ele dá o fruto, você sabe qual é o fruto, é ou não é? Então não importa o que estão falando de mim, eu quero é Deus. Porque quando você se preocupa com o que estão falando, você perde, amados, essa. Eu não sei porquê, por isso que eu estava dizendo, sei a quem. Digo, eu preciso, como profeta, colocar meu filho no bolso. Não, saio correndo para lá e para cá. E daqui a pouco eu perco tudo e tenho que acompanhar por aqui. Vou ficar aqui enganchada. Mas Filipenses diz que Jesus se humilhou a si mesmo. Foi obediente. Mas não foi uma obediência qualquer. Foi até a morte. E não foi uma morte qualquer, a morte de cruz. Eu não sei se você sabe, é muito mais do que aquele filme passou. E eu estava olhando o relato daquele homem que fez o filme. Como é o nome dele? Nel, esse nome aí mesmo, esse Nel aí, esse Nel. O Nel fez o filme. E nesse filme que ele fez, amado, sabe o que é que ele disse no relato? Que ele sofreu tanta perseguição. Aí eu imagino um homem que não é crente. Ele não é crente. A religião dele é outra, amém? Que não precisa citar aqui no nosso meio, que também é de Deus. Só que ele, amados, sofreu, sabe o quê? Perseguições.
Ele disse, ele relatando que quando ele fez esse filme, Vanja, aconteceu tanta coisa com ele. Aí eu fiquei, meu Deus, eu ainda estou reclamando o que está acontecendo comigo. Eu não sei se você entendeu, a Tata entendeu, graças a Deus. Amados, se um filme trouxe tanta perseguição, imagina a tua vida, que é uma história eterna. Aí eu estou te falando que existe um nome, amém? E esse nome não veio de qualquer forma. Veio por debaixo de humilhação, mas também porque ele obedeceu. E não obedeceu de toda forma. Ele até a morte ele obedeceu. Ele não foi inconstante. Amém? Aí no 9 diz, no mesmo versículo, no mesmo capítulo 2, na mesma versão diz no 9, contudo, diga graças a Deus, contudo. Por mais que ele tenha passado, a Bíblia diz, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição. Mas não ficou só por isso, ele deu fama, deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Entenda, contudo foi por causa disso. Por causa de quê? Diga, por causa da obediência. Diga, eu preciso obedecer. Aleluia. Aí no 10, para quê? Amados, a Bíblia não é sem sentido, ela tem sentido de tudo. Para quê? A obra da cruz teve um para quê, amados? Para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Então, amados, se você entende que esse nome e que você tem autoridade o suficiente nesse nome, falar esse nome e coisas acontecerem, deixa eu dar um aviso bem rápido. O inferno tem que obedecer à sua voz. Na terra, a fome, a desgraça, a doença, a tristeza. Diga para o seu irmão, tem que obedecer à sua voz. Mas não é porque você está falando, é porque você está dizendo Jesus. Então não tem medo, amados, de nada. Não tem medo. Sabe, a Bíblia diz que o amor dele e a redenção sobre a cruz tirou todo o medo. Diga, o verdadeiro amor já lançou, não vai lançar todo o medo. Você pode dizer, eu não tenho medo. Barata, eu não tenho medo de você. Eu tenho nojo. Eu não quero conversa com ela. Bicha fedorenta. Mas eu não quero conversa com ela. Mas o medo já acabou. Sabe por quê? Porque meu pai lançou isso na nossa vida. Não sei se Mônica lembra, mas meu pai era assim. Ele estava assistindo o filme, porque a Mônica me casou, foi embora, eu fiquei, né? Ele estava assistindo o filme, ele pegava na barbatana da barata, pegava aqui na gente, jogava aqui dentro. A barata ficava viva aqui dentro. Imagina a situação. O que foi que eu criei? Repúdio. Quero nem saber desse negócio. Não era teu avô, não era assim, tu lembra? Botava os meninos na escada, que eu não vou nem dizer o resto. Aí meu pai era muito interessante, ele fazia essas coisas. Então eu fiquei com pavor de barata. Eu preferia ver uma cobra do que uma barata. Eu preferia ver uma onça do que uma barata. Só que quando eu entendi que o verdadeiro amor dele lançou o medo fora de mim, eu digo, não tenho mais medo não. Mas também não quero negócio com ela, porque ela fede. Antigamente eu não matava. Uma vez eu dormi na sala, porque a barata rodava no quarto da minha mãe, quando ela partiu, né, foi embora. Ela morreu mesmo, eu fiquei lá sozinha. Quando eu cheguei no quarto que vi a barata, eu digo, tranquei o quarto e fui dormir na sala, porque eu não queria ver barata na minha frente. Mas sabe, amados, a notícia que eu tenho? Eu não tenho mais medo de barata. Hoje eu consigo matar uma barata. Mas você pensa que para mim é fácil? Não, não é fácil. Mas deixa eu te dizer, se não foi difícil para Jesus, não é difícil para nós enfrentarmos. Amém? Nossos sentimentos. Porque o nome de Jesus você vai aprender que tem poder. Amém? Aí ele diz no 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Amém? Então o nome de Jesus não foi um nome inventado pelo homem, mas concedido pelo próprio Pai. Então você pode ter segurança nesse nome. Existe um galardão para Jesus. Nós vamos aprender hoje. Esse nome carrega a autoridade do céu e o peso da obediência da cruz. Esse nome, amados, é o único que é eterno e imbatível.
Talvez você está procurando nas redes sociais soluções para a sua tristeza, falando para Deus e o mundo. Mas se você começar a falar, Pai, em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que Deus está sentado no trono, Jesus do lado. Aí Jesus faz assim, ó. Está vendo, Pai? Está me chamando. E o Senhor prometeu, lembra? Na hora, Deus manda. Não precisa muito anjo, não. O suficiente, amados, para suprir essa necessidade que você está sentindo. O que é que a gente precisa? Consciência de que esse nome nos pertence. Mas não é qualquer nome. É um nome que tem autoridade. Que carrega uma autoridade. Tanto no céu, na terra ou no inferno, seja onde for. Eu não sei qual abismo você está vivendo, amados, mas você não precisa mais estar num abismo, porque esse nome já tirou você de lá. Amém? E o peso dessa obediência da cruz, esse nome é único. Diga, esse nome é único. O nome, amados, que dá todas as coisas, o que é tudo para você. Que são todas as coisas. O que você está pensando nesse momento? Começa a declarar esse nome. Em João 14, veja o que é que ele diz. Eu achei tremendo, na mesma versão. Mesma versão. Nova Bíblia Viva. Ele diz assim, repara. Então parece uma coisa difícil. Mas olha o que é que essa versão diz. Basta vocês crerem em mim. Diz como é difícil, né? Por que não está acontecendo? Porque talvez a gente não está crendo. Aí a Bíblia diz, basta você crer em mim. Quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, só faço uma coisa, creia nisto. Mas se você não crê, porque você não está vendo, aí ele diz, pelo menos por causa das minhas obras. Isso é Jesus falando com os discípulos. Por causa das minhas obras, você creia que está acontecendo. Porque se você observar, discípulo, vem cá, cambô de menino, senta aqui, vamos lá. Quantas vezes vocês estiveram comigo e faltou dinheiro e eu digo, abre a boca do peixe e o suprimento estava lá? E por que você acha que vai ser diferente quando eu for para o Pai? Eu vou lhe provar aqui. Ei, você vai fazer coisas maiores até do que eu já fiz. Então, mas está faltando dinheiro, manda os peixes abrir a boca, que tem dinheiro dentro. Mas não é de qualquer forma. É crendo. De quem? Nele. E o que ele fez. Para que esse nome esteja acima de qualquer nome. A gente vai chegar lá. Creia nisto, pelo menos por causa das mesmas obras. Das mesmas obras. Aí ele diz no 12, digo a verdade a vocês. Ó. Aí tem umas versões que dizem, em verdade vos digo. Quando ele está dizendo assim, amados, alerta, abre os olhos. Ele quer dizendo que ele está repreendido. E é o Cristo, para agora, em nome de Jesus. Amados, quando ele diz isso assim, ó, preste atenção. Digo a verdade a vocês. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado. Eu vou explicar o que significa. Que aquele que crê em mim e que fará obras maiores, não é só para os apóstolos ou líderes. Jesus já está falando de todo crente. Tem crente aqui? Cadê o crente? Diga, está falando comigo. Diga, eu não sabia que eu posso fazer muito mais do que Jesus. Porque, amados, parece que a gente não sabe disso. Sabe quando é que você acha que não sabe disso? Quando as circunstâncias se levantam, você esquece. Quando alguém aponta o dedo para você, quando alguém faz você sofrer, você esquece. Que o nome de Jesus é poderoso. Deus é poderoso, amados. Ele foi humilhado. Eu posso ser humilhada, não tem problema. Mas, na verdade, ele foi humilhado para nós não sermos mais humilhados. Como assim, Maísa? Porque o nome hoje já impede de você ser humilhado. Porque você, amados, é a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar. Sabe qual é o nosso problema? A gente está dando muita atenção às pessoas. E esse é o tempo de nós esquecermos, amados, de uma coisa. Sabe de quê? De coisas e de pessoas. E entrar na obra da cruz, como nunca você entrou. Sabe o que é isso? Deixar de mimimi. Deixar que seus ouvidos escutem coisas que você nem precisa ouvir.
Eu tenho convicção do que eu estou lhe dizendo. Eu estou em uma nova fase da minha vida. É necessário às vezes, amados. Sabe, um corpo cansado a gente ainda sustenta. Mas uma mente cansada, você não tem nem tempo mais para botar mais nada. Você tem que parar e deletar tudo. Às vezes você está chorando com tudo. Sabe o que é isso? Sua mente. Está feito um computador. O meu telefone está com dificuldade de entrar nas coisas porque ele está cheio. A memória dele encheu. Se eu não for lá e deletar algumas coisas, sabe o que vai acontecer? Ele vai parar de funcionar. Não é diferente conosco não, meu irmão. Viajei, passei 45 dias. Voltei renovada. Não é incrível? Aí estava fazendo o quê? Só inchando. Parecia que ia morrer. Por que, amados? Porque a mente não estava cabendo mais nada. Diga para o seu irmão, faça uma viagem. Deixe menino com o marido. Faça alguma coisa por sua vida. Mas quando você for para esses locais, você vai descansar. Mas medita na palavra de dia e de noite. Não é só passear na Disney. Não é só visitar alguns familiares. Amém? Glória a Deus por isso. Deleta, amados. Se você está o tempo todo, porque fulano falou de mim, porque ciclano não me ama, meu amado, não tem cabeça que aguente. Não tem mente que fique ajustada nessa palavra, não tem como. Amém? Então Jesus está falando de nós quando ele fala isso, amém? E continuando o versículo, ele diz, né? Digo a verdade a vocês, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado. E fará ainda maiores, diga, ainda maiores, do que tudo que Jesus já fez. Por quê? Porque eu não vou permanecer. Ele está dizendo, eu vou para a presença do Pai. Em outras palavras, eu estou indo, mas a obra não pode parar. E sabe quando é que a obra para nas nossas vidas? Quando a gente dá atenção ao que não deve dar. Quando a gente está na roda dos irmãos e a única coisa que sabe falar é do outro irmão. Eita, que silêncio na congregação. Mas não é só quando fala não, é quando senta e ouve. A gente se torna escarnecedor, como a palavra diz. Porque não é só falar, Paula, é ouvir. Paula, quando chegou aqui, eu vou falar pelo Espírito. Ela era louca por mim. Mas depois eu vi Paula fazer assim comigo. Por quê? Sentou na roda dos escarnecedores. Desculpa a palavra, mas é uma realidade. E ela começou a visualizar coisas em mim que ela não conseguia ver, mas porque falaram. Aí começa, né, Paula? Aí quando foi um dia eu e Paula deu cada bicuda de beijo, não foi? Por quê? Porque ela disse, agora eu te conheço, não só de ouvir falar, mas de viver com você. Sabe, amados? Os falatórios, as fofocas, elas começam assim. Você vem, senta na frente. Aí a fofoca chega, você senta no meio. A fofoca chega, você senta ali. Daqui a pouco você está na porta, daqui a pouco você está nem mais aqui. E eu estou falando do poderoso nome de Jesus, mas tem tudo a ver, né? Ele não morreu para a igreja? Para a igreja viver em unidade. Aí você tem que orar nessa hora. No poderoso nome de Jesus, minha mente, meus ouvidos, meus olhos, minha boca é santa. Eu não posso sentar na roda dos escarnecedores. Nem para falar, nem para ouvir. Dá um glória a Deus, amém. Eu não quero dar cacetada, não. Ui, Jesus é bom. Então Jesus quis dizer, amados, com esse versículo, que a obra dele não pararia com a sua ida ao Pai. Amém? Por quê? Porque nós fomos chamados para dar continuidade. Ele não morreu à toa. Ele não deixou você. Ele não fez discípulo para dizer, eu sou o melhor líder da terra. Peguei 12 discípulos e pode olhar aqui, 12 discípulos cheios de problema. Porque não é assim? Às vezes a gente levanta um, aí o outro vai lá, erra, o outro vai lá, estou dando um exemplo, né? Que graças a Deus aqui não acontece. Vamos lá. Isso, e levanta aqui e faz, o pastor Emiliano, eu acho que ele não orou direito. Eu acredito que o pastor não foi guiado, não, amados, foi guiado, porque Jesus foi guiado e chamou Judas.
Você está comigo aqui? Mas não é verdade, Silvia? Não é assim? Ei, Deus não erra o endereço. Nós que erramos a rota. E o mais importante, amados, não é como você começa. É como você termina. E o meio é onde a gente tem que visualizar mais. Não deixa nada roubar a tua alegria. Existe uma glória de Deus tão grande sobre esse lugar. Sobre a sua vida, sobre esse nome poderoso. Tira, em nome de Jesus, tudo que lhe faz roubar a fé, que faz roubar a alegria do congregar. Não senta com os escarnecedores. Eu vou dizer de novo, não senta com os escarnecedores. Não admite. Sabe por que eu e Gel? Eu digo eu e Gel, né? Porque os dinossauros da casa, né? Também tem Vanja, tem mais algum dinossauro. Acho que os dinossauros partiu. Mas vamos lá. Os dinossauros da casa. Ué, ferro, bicha. Adriano. Sabe por que a gente sobreviveu naquela época? Porque a gente não sentou para ouvir. Porque, para você que não sabe, a fé vem pelo quê? Exerça mais o nome de Jesus do que ouvir coisas que não servem. Eu não queria, mas Deus usa a mim. Nós somos chamados a continuar o que ele começou. Aí no 13 continua, no mesmo capítulo e versículo de Filipe. Eu estou em João, né? João 14, 13 diz: vocês podem pedir a ele, meu Deus do céu, qualquer coisa em meu nome. Aí o melhor, e eu vou fazer. O que é que você está precisando hoje? Imagina agora, eu sou muito milionária. Eu pego um cheque, uma folha de cheque, assina aqui, ó. Maísa de Almeida Daniel. E é só Maísa Daniel. E cadê meu pai e minha mãe? Está onde? Né? Sabia não? Pronto. Maísa de Almeida Daniel. Aí eu te dou o cheque, Tati. Imagina. Aí eu digo assim, Tati, isso não é só um cheque. Não tem limite. Bota teu valor. Porque, amados, observa. Você pode pedir a ele qualquer coisa. O que é qualquer coisa para você? Agora, o que é que você precisa? Renovar a sua mente. Assim como o homem se vê, assim o homem será. Se você vai se ver sempre no ônibus, você vai andar com motorista e Mercedes-Benz a vida inteira. E não é assim? Você vai e ainda tem um para cortejar você, que é o cobrador, que nem sei se existe mais. Mas não era assim? Tem mais não? Pronto, só tem o motorista e o Mercedes. Pronto. Aí ele abre a porta para você, o seu motorista, você entra, é assim que você vai viver. Mas eu faço um desafio aqui para você essa noite. Começa a confessar. Eu não vou romper esse ano de 2025. Está ouvindo, Tati? Sem estar com o meu carro de Deus, andando por aí. Eu gosto de pregar nas conferências porque a alegria é maior. Você não está me entendendo? Ele está dizendo aqui, ó. Vocês podem pedir a ele qualquer coisa, ou seja, qual o valor do cheque que eu te dei? Tu quer quanto nesse cheque? Tu quer quanto para as obras lá fora? Eu vou dizer por profecia, amém? Você não vai romper esse ano sem nenhuma dívida. Aceite não. Pois aceite sem nenhuma dívida, porque elas vão ser pagas. Vai. Tá vendo como vocês são? Tu percebeu, amor? Eu sem nenhuma dúvida. Aí depois eu deixei a dúvida, vocês acreditaram. Assim está o diabo, duvidando desse poderoso nome de Jesus. Declara esse nome, amados. É assim que vai ser a minha vida. Sabe, eu sou um milagre ambulante. Eu sou um milagre que falo. Eu não fico calada diante das circunstâncias. Eu não aceito não como resposta.
Eu tenho planos, eu tenho projetos, eu declaro. E muitas coisas acontecem, amados. E quem tem isso é pastor, sabe o quê? É o dom da fé. Mas de tanto eu falar, acontece. Porque eu não estou crendo, amados, no que eu tenho no bolso, no que está no meu banco, na minha profissão. Eu creio nesse nome, que esse nome eu tenho acesso a todas as coisas. Ele está dizendo qualquer coisa. E o que é que tu está pensando agora nesse momento? O que é para você qualquer coisa? Eu declarei tanto que quando eu tirasse meu passaporte, depois que eu tirasse meu visto, o meu passaporte ia ser o Viaje Bem, é? Qual é o nome daquele bichinho que viaja dentro do ônibus? Que você mata só a carteira e vai para onde quer? É Passe Bem, é? Qual é o nome da carteirinha dos passes? Hã? Passe Livre? Mas era Ande Bem na época, uma coisa assim. Quem lembra desse negócio? Bem legal, pronto. Quando eu fui para Recife, meu marido orou por mim, eu não tinha nada, não tinha emprego, só estava aqui na diretoria do Rema. E foi isso que eu disse. Sou diretora do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Tchau. Aí botei lá a prebenda que eu recebia, que não dava nem para ir para Recife, mas tudo bem, botei lá. Pastor Bruno preencheu, o povo paga uma fortuna. Quando eu cheguei lá, uma galega dando não a todo mundo. E eu disse, eita, eu não vou não nessa galega. E Deus me repreendeu na hora. Você vai nela e você vai ser aprovada. Aí eu tenho que pegar a galega, ela dando uma a todo mundo. Mas já tinha, amados, uma nota no meu coração. Eu não posso ter o papel, mas eu tenho um acesso. E o acesso é melhor do que o papel, porque o papel se rasga, se acaba, vem a água, o governo pode confiscar o dinheiro do seu banco, mas o que eu tenho, ele não confisca. É acesso. Quando eu comecei a pregar essa palavra, muitos anos atrás, as pessoas, eu não acho não, depois eu tenho acesso. E até hoje eu vivo pelo acesso. E quem falou que vive por dinheiro está pobre. O dinheiro passa, acaba. A mulher pegou, viu, Judá, botou o visto aqui e disse, bem-vindo aos Estados Unidos da América. Uau! Aí eu cheguei com o passaporte e disse na mesma hora, estava Madalena, estava grata, estava brilhante, isso tudo no estacionamento. E eu bem triste para dizer que não passei, né? Porque eu gosto de cena. Aí todo mundo, tu não passou, não? Bem-vindo aos Estados Unidos da América. Aí eu disse, sabe o que é isso aqui? Vai ser meu passe bem. A hora que eu quiser, eu vou e volto. E outra, eu não vou precisar pagar pelos meus sonhos. Quem paga é seu. Eu tenho acesso. Eu tenho acesso. Aí veio um cartão para mim, porque eu sou cliente há muitos anos, não sou veaca, eu pago em dia. Aí veio um. Aí comecei a utilizar com minhas irmãs, e movimentou. Aí mandaram a primeira vez, olha, você tem 4 passagens, 2 para os Estados Unidos, e 2 para internacional, e 2 fora de graça. Ou tu acha que é tu que está pagando minha viagem? Diga, é papai. Mas sabe por quê? Porque eu declarei. Porque eu sei o que esse nome significa para mim. Eu viajo e viajo com força, tá? E ainda deixei vocês 45 dias. Foi bom? Oi, foi que eu voltei melhor. Então, amados, esse nome, além de glorificar, como a gente leu agora, ele diz, vocês podem pedir a ele qualquer coisa em meu nome. E eu o farei. Assim o Pai será o quê? Glorificado. Tu acha que Deus não gosta dessa glória? Gosta. Porque, amados, pode perceber, você pode estar liso, batendo as panelas. Aí Mona chega e diz assim, tá liso? Tá, toma aqui 5.000 reais. Menino, você faz glória a Deus. Eu não é crente. E por que você não glorifica o acesso que você tem ao reino? Ele gosta mais de ser glorificado. Esse negócio, aí tá bom um carrinho, tá bom isso, uma lojinha. Ei, a tua prosperidade glorifica a Deus. Você se torna maior dizimista. É você que constrói a igreja. É você que compra. É você que dá carro ao irmão. Marco ficou milionário, já deu o carro, não foi, Marco? E o melhor, sabe o que é bonito no Marco? Eu não estou glorificando a Marco não, sabe?
mas o Deus e o nome de Jesus que existe sobre ele e dentro dele. Ele disse que levou o carro para consertar, para dar o carro pintadinho, minha gente. Aí é onde fica o versículo, é melhor dar do que receber. Aí desse carro, ele vai dar cria, vai ser 2, para ela ficar com dela. É triste depender de homem, né? Tá vindo. Já sabe dirigir, Flávia? Ah, por isso que ainda não veio, filha. Vá lá, tire sua carteira, tudo direitinho, porque Deus não trabalha. Amém? Ilegal, ele trabalha com legalidade. Então, tire sua carteira, ainda esse ano. Viu? Porque depois dessa oferta, vai vir sobrenatural. Sabe, Marca, aqueles dinheiro que tentaram roubar de tu, lá atrás, vai vir dobrado. Tu vai receber nota por nota, e tu vai lembrar o que eu estou te dizendo hoje. Vai ser assim. O nome de Jesus garante, amados, não só a riqueza, não só tudo que você tem, mas garantiu também a salvação. Atos 4,12 diz, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Por quê? Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, o nome de Jesus não é só para curar milagres, mas principalmente para nos libertar. Eu não sei você, a maior riqueza que você possui, o acesso ao reino, diga, eu sou liberto da morte do inferno. Diga, 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 diga. Eu sou liberto da condenação eterna. Porque quando você lê aquele Apocalipse que diz que o cabo vai ringir de manhã, de tarde, de noite. Meu filho, de vez em quando eu ringia de noite, eu acho que eu parei. E estava dando defeito nos meus dentes. Imagina o cabo ringir a vida inteira, vai ficar com os dentes tudo cotó. O que é o que vai acontecer? Imagina, querer parar aí e um monte de gente ringindo. Além de você ringir, ainda vai ouvir o povo ringir. Você, diga, está repreendido, diga, aqueles que não crêem no nome de Jesus. Aqueles que não foram salvos. Amém? Você está feliz com essa conversa nossa hoje à noite? O nome de Jesus, estou falando do poder do nome de Jesus. O nome de Jesus que dá autoridade à igreja. Não é outra coisa, é o nome de Jesus. Abra lá em Marcos 16, do 17 ao 19, também na Nova Bíblia Viva. Olha que interessante ele fala aqui. 16, 17, ele diz, e aqueles que crerem, né, utilizando, vamos lá, de novo. Eu troquei o óculos, graças a Deus, está um caso sério. E aqueles que crerem, utilizarão minha autoridade para expulsar demônios. Veja lá. E falarão em novas línguas. Aí você não conhece língua nenhuma, vira poliglota, porque fala tanta língua estranha. No 18. Poderão pegar em serpentes com toda a segurança. Quem gosta de cobra? Eu também não. Mas ele está dizendo que você pode até pegar nela, ela não pode fazer nada com você. Se beberão alguma coisa venenosa, não lhe fará mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Diga, eu vou ficar com essa parte. Sabe que o nome de Jesus cura aquela enfermidade que está no seu corpo? Você sabe que você não precisa do pastor, você sabe que você não precisa do evangelista? Toca agora e diz, cura em nome de Jesus. Que a benignidade mora no meu corpo. Amados, é imediato. Amém? A autoridade não é nossa, mas está delegada ao corpo de Cristo. Só escuta essa. Quando dizemos que a autoridade não é nossa, mas está delegada ao corpo de Cristo, significa sozinhos nós não temos poder, mas Jesus, quem tem toda a autoridade, escolheu compartilhar essa autoridade, diga para o seu irmão, com você que é a igreja. Aleluia. Então, quando oramos, pregamos, curamos, repreendemos o mal, não é só em nosso nome, não é nosso nome, mas no nome de Jesus.
Então, se você entender essa noite o poder que esse nome tem, amados, nunca mais você vai dizer a minha diabetes. A prima do diabo está no meu sangue. O meu tumor na minha mama. Ah, mas você quer dizer que não existe? Ignora. A Bíblia diz que se o monte estiver na sua frente, você vai dizer, monte, lança-te no mar. É ou não é? É ou não é? Não é assim? Pois é a mesma circunstância quando se levanta ou qualquer diagnóstico sobre o seu corpo. Você não pode aceitar isso. Você precisa usar o nome de Jesus. Você tem autoridade o suficiente. Você está aprendendo sobre autoridade. E só tem autoridade quem muda a sua mente. Você precisa mudar a sua mente, as suas confissões. Você não pode mais atrair para você o que não é mais seu. A Bíblia diz que ele levou. Por que você está trazendo de volta? Eu não aceito diagnóstico sobre o meu corpo. Aí meu filho dizia com razão, mãe, como é que a senhora vai ter autoridade se a senhora come tudo? Eu digo, ainda assim, eu declaro que no nome de Jesus, toda benignidade mora no meu corpo, tumor nenhum pode estar nele. Aí quando eu via que as taxas estavam, eu parava um pouquinho. Só que chega uma hora, amados, que a gente tem que entrar na consciência que o nosso corpo é como um cartão de crédito. Você dá, daqui a pouco a conta chega. Mas ainda que a conta chegue, independente da sua ignorância, o nome de Jesus tem poder para curar e sarar. Declara sobre o seu corpo. Quando vier um diagnóstico, não fica com diagnóstico, diga para ele. Ei, o poder no nome de Jesus. E ele disse que é qualquer coisa que eu pedi em nome acontece. Então, eu peço em nome de Jesus. Essa enfermidade é legal sobre o meu corpo. Saia agora em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele se tornou rico e pobre sendo rico na cruz. Para nos tornar o quê? Então olha para o seu irmão, diga aí milionário. Diga para ele, diga aí milionário. Aí dê a chave Pix para ele passar 1.000 conto na sua conta agora. Aí diga a ele, milionário. Passa aí um Pixinho, rapaz. Amém? A gente aprende no rema que o policial, ele não exerce a autoridade pela sua força. Nem pelo seu corpo físico, é ou não é? Pode ser um Vasco da vida, que é o mais maguinho da gente aqui. Tem mais alguém mais mago? Tem o Anderson. O Anderson, eu não arrumei esse. Pode botar ele lá na frente. Imagina Wanderson, gordo do jeito que é. Todo revestido ali, com aquele uniforme. Aquele uniforme, viu, Wanderson? Tá com uniforme. Aí, de Detran, de polícia de rodoviária. Toda. Aí, ensinar tudo com defeito, ele cismou. Aí vai para frente. Só um doido vai passar por cima, não é? Porque quando ele vê, ele não vê aquele corpinho musculoso de Wanderson. Ele vê a autoridade que está sobre Wanderson. Quando o diabo olha para você, ele não vê você, ele vê a autoridade que te revestiu por causa desse nome. Por causa do sangue de Jesus. Por causa do sangue. Amém? É pela autoridade, amados. Não é pelo que você está vendo. Em João 14:13, ele diz, veja que esse nome vence as trevas. Eu não sei o que você está passando, amados. Eu não sei qual foi o diabo que se levantou para você, mas esse nome venceu as trevas. João 14:13 diz, vocês podem pedir a ele qualquer coisa em meu nome, e eu farei, e assim o Pai será glorificado por mim. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Então, amados, o nome de Jesus, diga para o seu irmão, é a senha. Sabe qual é o seu problema? Que você esquece fácil. Mas é a senha. Não aceita, amados, o não como resposta. Uma circunstância que se levante para você como uma coisa simples, porque não é. Ah, é assim mesmo. Assim mesmo é um demônio querendo acabar com tua vida, querendo acabar com tua empresa. Não aceita. Põe o pé naquele lugar e diz, não pode dar na direita, não pode dar na esquerda, mas eu sou dizimista e ofertante, diabo, eu te proíbo passar dessa linha. Rapaz, dá uma de doido e um de doido. Escreve uma linha e diz, diabo, daqui para fora. Porque ele tem poder, amado, sobre o mundo, não sobre você.
Porque você não faz mais parte desse mundo. O problema é que você está olhando muito para o seu corpinho, é a roupa que você veste. Mas existe algo que você não vê, que é o seu verdadeiro homem, é um espírito. Não é pelo seu grito. Não é por nada, amados. Porque eu fui para congregações aí, que o bicho parece que quando me vê se manifesta. E eu dando autoridade do crente. Parece uma porta velha ringindo. Um monte de diácono, eles empurrando os diáconos, batendo tudo aí. Não sei porquê, chama a Maísa. Eu fui. Eu vou dar licença. Solte ele, por favor. Vamos parar? Em nome de Jesus, pare. Está com mentira, rapaz, porque o nome de Jesus tem poder. O diabo olhou para mim, acabou olhou para mim e fez, né? Digo, vamos levantar e vamos glorificar a Deus. Parou a bagunça do culto. Não precisa. Amados, não é como você fala, é como você crê. Você não precisa estar gritando, para ver se Deus ouve, Ele te ouve, Ele não é bocó. Mas você precisa exercer. Eu passo por onde passar. O cabo pode estar morto, já estribuchado no chão. Mas se eu vejo que é um acidente, eu digo, Pai, eu repreendo todo espírito de morte. Se ele não aceitou Jesus, por favor, manda alguém pregar para ele, porque a vida dele é importante. Moço, no nome de Jesus. Agora, se for o tempo dele, se não for, não tenho nada com isso, mas eu fiz a minha parte. Eu creio, amados, nesse nome. Você precisa crer nesse nome. Esse nome já me deu coisa que você nem imagina. Esse nome faz ser a mulher que eu sou, amados. Esse nome faz com que o que você é hoje é por causa desse nome, não é por causa de outra coisa. Você pode dizer para o seu irmão, dê um sorriso para mim. Seja a mulher mais feliz e o homem mais feliz do mundo, porque esse nome te trouxe alegria. Você tem... Vixe, meu pai, que teve casal que um olhou e fez, vamos dar um sorriso de novo. Isso. Aí dá uma bitoquinha. Se tiver casal, dá uma bitoquinha. Vai, vai. Eita, delícia. Cadê? Deu não, foi bitoquinha? Deu não, foi Silvia. Ai, não, a bitoquinha na boca, pastor. Vai, arrocha aí uma bitoquinha na boca dela, besteira. Dá, rapaz. Tu dá não, é Silvia. E como é que tu fez, menino? Sem beijo, foi? Foi, deu uma bitoquinha no meu irmão? Vai. Só vou começar o... delícia. Vocês têm que estar perdendo o culto de casais, não, que é bom, né? Tu deu um beijinho nela, filho? Deu? Glória a Deus. E tu, Ronaldo? Deu mesmo, Ronaldo? Aleluia. E a solteira fica orando para vir logo o outro. Orou e fez sua parte, né? E quando você viu ele, foi o que você fez. Foi toda cortês, ajeitando para lá, doido para pegar o garanhão. E pegou. Garanhão não, o homem de Deus. Aleluia. Amém? Quanto tempo eu tenho? Fugiu ali o tempo, amor. Terminou? Então vamos terminar aqui. Então, amados, é isso que você precisa entender. O nome de Jesus é a senha espiritual que abre portas. Eu escrevi algumas coisas. O nome de Jesus não é amuleto, mas a representação da sua pessoa, de tudo que ele conquistou na cruz. Quando a igreja aprende a andar nessa autoridade, ela vive milagres, cura, libertação. Usa esse nome com fé. Não usa como amuleto. Amém? Usa, não usa. Não usa como repetição. Mas usa com consciência. Crendo no poder desse nome. E quando você passar a usar, crendo e entendendo o que você está lançando sobre as trevas, sobre as dificuldades da sua casa, sobre as dificuldades da sua empresa, ei, eu lhe dou uma semana para Deus mudar a história. Eu vou declarar, o nome de Jesus, ele é tão poderoso, que vai transformar a sua situação em um giro tão rápido de 360. Que você não viveu esses meses. Ei, daqui para sexta-feira você vai viver coisas inesperadas. Porque esse nome tem poder. Eu não estou aqui como jargão. Eu declaro para você, esse nome tem poder. O nome de Jesus, a salvação, a cura, a poder, a vitória. E esse nome foi dado, diga, a mim. E eu posso viver em autoridade aqui na terra. Só tem um que pode desfazer as obras de Satanás. Diga, sou eu mesmo. O entendimento. Pode subir, grupo de louvor. Entendendo para que você foi chamado. Entendendo para quem você foi chamado. Não deixa a tua vida tornar um caos.
Você não precisa, amados, por mais que você tenha, sabe, pastores, por mais que você tenha amigos, mas às vezes essas pessoas não podem estar presentes. E você tem alguém que está presente 24 horas. E a Bíblia diz que ele não dorme, ele vela só para te fazer dormir, ó. Acordado, ele fica lá acordado. Carinho, está ficando tão bonita, a filha está crescendo. E lá os anjos acampados, cuidando. Aí vem uma notícia. E os anjos estão lá. Tudo assim, ó. Vai, cadê? Diz o nome de Jesus que esse negócio sai agora. Vai. Esse nome, amados, manifesta coisas sobrenaturais. Eu não sei como está a sua casa, mas você tem autoridade suficiente. E você renovou a sua mente com essa palavra essa noite. Eu queria que você ficasse de pé só um pouquinho. Se quiser ficar sentado, fica. Isso não muda. Mas se você quiser ficar de pé, porque você, me despeça. Fecha teus olhos. Tem tantas coisas que precisam ser consertadas. Na sua vida. Na vida dos seus familiares. Não aceita a condição que você está vivendo hoje. Existe um nome que está acima de todo nome. Grita Jesus. Jesus, Jesus. Eu creio nesse nome, Jesus. Eu sei que eu não preciso ficar da mesma forma. Existe autoridade e foi dada a mim, Jesus. Eu tomo posse essa noite. Eu tomo posse de ter uma família santa. Eu tomo posse, Pai. E também viver em santidade. Pensar nas coisas do teu reino. Parar de dar atenção às coisas, sabe, amados? Quando a gente começa a olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, é roubada. É roubada a autoridade que foi constituída para a igreja. Você começa a apostatar, não acredita mais no que você já tanto pregou. Mas eu declaro essa noite uma noite de renovo sobre a sua vida. Eu declaro essa noite que você vai se levantar, como a Bíblia diz, como cabeça. Porque existe uma autoridade constituída para você. E existe um mestre, amados, por excelência, que sabe todas as coisas. E ele pode te ensinar agora mesmo, essa noite, como você sair dessa situação. O Espírito Santo é uma pessoa. Houve muitas coisas que simbolizou ele, né? O fogo, a água. Ele é uma pessoa. E é triste, amados, quando nós vivemos com algumas pessoas dentro de uma casa e só você fala e o outro fica calado. Ei, o Espírito Santo, ele fala. E ele quer você falando também com ele. Por ele ser uma pessoa. Ele tem as direções certas. Começa nas pequenas coisas. Seja fiel nas pequenas coisas. Quando perdeu alguma coisa, não fique irritado. Vai você e começa o pau dentro de casa. Não. Espírito Santo, tu é uma pessoa, habita em mim. Então você viu onde eu botei as coisas, essa coisa. Você sabe qual foi o momento. E mesmo que não tenha sido eu, você sabe quem colocou lá, porque você vive nessa casa. Então, em nome de Jesus, me mostre. Amados, você vai ser surpreendido, porque você vai achar imediatamente. Depois dessas coisas, pede a Ele. Amados, para de estar nas redes sociais. Para de tentar dar a resposta para tantas coisas. Ei, conversa com o teu amigo fiel, Espírito Santo. Diga no nome de Jesus, Espírito Santo. Eu preciso dos seus ensinamentos. Eu preciso ouvir a tua voz. Obrigada, Pai, porque será um novo tempo para a igreja de Canaã. Eu declaro em nome de Jesus, como líder espiritual desse povo, no tempo que eles vão se levantar numa autoridade maior, mas uma autoridade tão grande, Pai, que nada vai o abalar. Eu declaro, Pai, que aquelas áreas estão necessitadas, eles possam entender a autoridade que eles possuem. E eles começam a declarar que o teu nome tem tanto poder, Jesus, que coisas vão se manifestar imediatamente. Eu, como sou uma boa empreendedora, eu quero dizer para você que tem empresa. Você não nasceu para falir. Eu declaro sobre a sua vida o mesmo Espírito que ressuscitou dentre os mortos, que habita
habilidades para você ressuscitar o que você acha que está perdido ou morto. Ei, existem sementes. Eu estou falando com uma pessoa exclusivamente. Você sabe que eu estou falando contigo. Existem muitas sementes. Mas toda semente que é plantada em alguma terra, algumas não foram férteis. Por isso que a partir de hoje eu oro por você plantar nas terras certas. Mas mesmo que você não plantou, só cresceu, mas aquelas terras que foram fecundas, eu vejo como um fruto nascer de cada folha delas, e uma abundância tão grande vindo sobre você. Receba essa palavra. Acorda as manhãs diferentes, não reclamando da situação e não os porquês, porque a fé não é porquê, é crer. Começa a profetizar, começa a declarar que o nome de Jesus é o nome que está acima dessa situação. E assim que eu declaro o nome de Jesus, levantando a igreja de Canaã como nunca foi levantada. Um tempo de comunhão maior. Um tempo, amados, que nós vamos olhar uns para os outros e vai dizer: eu estava louca para chegar o dia do culto só para te dar um abraço. Oh Pai, obrigada por nossa casa. Eu quero consagrar esse lugar. Eu guardo esse lugar, Pai, como lugar, Senhor, de acolhimento, como lugar de homens e mulheres santos e santas, de amigos, de parceiros, um levantando o outro, como a igreja de Atos. E nós percebemos que depois disso, Pai, vai vir derramado o Teu Espírito como nunca visto. O lugar vai estar pronto por causa da unidade da igreja. É assim que eu declaro, Pai, essa noite. Você pode dizer amém, concordar com minha oração? Se você veio nesse lugar, pode sentar e não tem ainda entregue a vida a Jesus. Como é que eu faço isso? Mas a Bíblia diz que é crer em Deus, você crê porque você está aqui. Mas em Romanos diz que você precisa confessar Jesus e declarar que aquela morte dele na cruz foi para te salvar. Eu quero te chamar aqui na frente, se você nunca fez essa confissão diante dos homens. Você está aqui? Ou você quer voltar para Jesus? Todos os crentes? É não, pelo amor de Deus. Então eu vou fazer um apelo para todo mundo. Por favor, venham todo mundo para cá. Todos os crentes essa noite? Está dando para ouvir a minha voz direitinho, amor? Então vocês ouviram e vocês não responderam. Todos salvos. Tem certeza disso? E oração para cura? Alguém está necessitando oração para cura? Batismo? O revestimento de poder? Quando você nasce de novo, o Espírito Santo automaticamente santifica o teu espírito. É o primeiro batismo. Depois disso você decide ir às águas, ou talvez faça como eu. Antes de ir às águas eu já estava batizada no Espírito, orando em outras línguas. Ou seja, é como uma dosagem dobrada, sabe? Você vem para Jesus, está com tudo vazio. Aí o Espírito Santo faz como essa água, entra nela, entra em você, e ele começa a ocupar um espaço. Mas quando você ora em línguas, ele não só entra em você, não enche, como transborda. E você precisa transbordar essa noite. Todos são batizados, todos curados e todos salvos. Dê glória a Deus bem alto. Meu Deus, é Judá, olha.